Bom, pessoal, para começar então o terceiro dia aqui dos princípios e elementos do design, nós vamos falar sobre cores. As cores, elas são um dos elementos mais principais na minha percepção no design. Sem cores, o design não seria o mesmo, embora a gente saiba que se você souber trabalhar uma composição em preto e branco, ela fica realmente incrível. Mas as cores, sim, são os elementos, é um elemento fundamental, certo? Mas existe um grande detalhe que muitas pessoas acabam ocultando, vamos dizer assim. O que acontece? Existe um elemento chamado psicologia das cores, ok? A psicologia das cores diz que cada cor ela causa uma certa alegria ou tristeza, mas isso é variável. Por quê? Ela é variável dependendo de cada cultura. Por exemplo, aqui no Photoshop tem um clássico guia emocional das cores, onde ela demonstra o que cada cor representa. Né? Otimismo, amigável, excitação, criativo, confiança, pacífico, equilíbrio. Mas, dependendo da cultura, isso aqui muda, certo? Aqui para nós, o preto significa luto. Em outras culturas, preto é ao contrário. O preto significa alegria, certo? Então, a mesma coisa o branco. Tá? O que para nós significa paz, na virada de ano, por exemplo, o pessoal usa muito branco, em outras culturas o branco significa luto, certo? Então muda muito de cultura. Então o que é aplicado para uma cultura não pode não funcionar para outra. Então você tem que estar inserido dentro de uma cultura, certo? As cores, elas, se você fizer uma composição bacana, fica muito elegante, ok? E como utilizar as cores? Esse é a grande sacada, como você utilizar as cores. Hoje nós vamos utilizar o Photoshop aqui então, para demonstrar isso, porque no Photoshop a gente consegue ter um controle melhor das cores e eu consigo mostrar para vocês as cores quentes, frias, as primárias, secundárias, terciárias e assim por diante, ok? Dentro do Photoshop, aqui eu estou com um documento novo, nós vamos fazer uma seleção aqui, certo? E aqui eu vou pedir para uma cor sólida qualquer, tá? Então, aqui você vai ter a matiz, né, que vai do vermelho até o outro vermelho, ok? Então aqui você vai ter todas as cores dentro do Photoshop. Então, você tem o RGB, né, o R de vermelho, o G de green, né, e o B de blue. Então, aqui você tem o vermelho, o verde e o azul. Essas aqui então são cores para monitor, ok? Não para impressão. Do outro lado então nós temos o CMYK, que é o cian, o magenta, o amarelo e o preto, certo? Logo aqui embaixo você tem as cores hexadecimais, ok? E cada matiz, por exemplo, nós estivermos no vermelho, você pode definir que você quer saturar essa cor mais ou menos, ok? Quanto menor a saturação, mais cinza ela se torna, certo? A mesma coisa o brilho. Se você tirar o brilho de uma cor, ela fica preta. E se você colocar 100% do brilho, ela fica branca, certo? Então aqui você controla toda a parte de cores. Aproveitando também o Illustrator, ele é muito bom para a gente conseguir ver
o nosso círculo cromático, vamos colocar assim. Então, se você analisar aqui, você na parte superior, você tem todas as cores quentes, ok? Na parte inferior, todas as cores frias. O azul é uma cor fria, o verde é uma cor fria, o roxo é uma cor fria, certo? E você tem as cores análogas, que são cores que estão uma ao lado da outra, ok? Então, cores análogas são cores que estão uma ao lado da outra, então são cores análogas. E você tem cores complementares. As cores complementares, elas estão realmente opostas uma da outra. Você tem o amarelo, a complementar do amarelo é o azul, tá? Você tem o vermelho, o complementar do vermelho é o verde, tá? E assim, em sequência. Essa é a teoria das cores básica, tá? Cores, como eu comentei, tem o fator psicológico, dependendo de cada cultura. Existem várias ferramentas na internet, ok? A própria ferramenta da Adobe oferece. Adobe tem uma ferramenta chamada Adobe Color. Ela tem algumas regras de cores que você pode seguir. Mas o que sempre rege é o bom senso. Eu sempre comento assim, se você quiser seguir um padrão de cores, uma paleta de cores, que é muito utilizada inclusive no cinema, a melhor coisa a você fazer é seguir uma referência. Você tem que ir educando visualmente o teu olhar, a tua percepção, para que você consiga fazer boas composições, certo? E claro, se você quiser ter um design mais agressivo, você vai usar cores mais quentes. Se você quiser ter um design mais tranquilo, você vai usar cores mais frias. Cada tipo, o ramo de alimentos, você vai usar uma cor mais laranja, tá? Então, isso aqui seria o essencial, né, das cores. E amanhã, então, nós temos mais uma aula que nós vamos falar, então, sobre repetição. A repetição ela é utilizada para ligar elementos. Quando você consegue repetir site, utiliza muito isso. Tá? E vários outros materiais que você encontra aí, principalmente na internet hoje, que é o meio mais comum, você encontra a repetição para você conseguir mostrar realmente como uma mensagem realmente é importante, através da repetição. O site, se você conseguir repetir os elementos da maneira correta, você consegue demonstrar informações de forma hierarquizar elas de uma forma correta. Perfeito? Pessoal, até amanhã e muito design e boas vendas, porque fé no marketing.